Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Leandro Buffon, seu professor de Ciências Humanas, e o tema de hoje que eu venho trazer para vocês é esse queridíssimo Florestan Fernandes, né? O considerado pai da sociologia brasileira. E aí fica já uma ressalva que isso não quer dizer que ele inaugura a sociologia brasileira, já existia um pensamento sociológico brasileiro, sendo que o que acontecia antes disso, principalmente nas duas grandes obras, né, de modelo mais ensaístico, que foi Casagrande Senzala e Raízes do Brasil. E aí depois também você tem uma análise mais econômica com Celso Furtado, com Caio Prado Júnior e outros pensadores aí. Bom, o que o Florestan Fernandes vai trazer de novidade aí é uma sociologia chamada crítica, porque ele vai abordar o Brasil de 1880 até 1950, década de 50 do século XX, trazendo uma análise da transição de um país monarquista para a democracia e a transição de um país que era voltado para um modelo agrário exportador, principalmente do café, dependente muito mais do café, para uma sociedade mais industrializada. E na sua análise, contando ali com dados, né, da economia, com dados, né, do mundo do trabalho, com dados voltados ali também para as questões culturais, ele vai lançar em 1964 o livro A Integração do Negro na Sociedade de Classe. Então, como ficou o negro nessa transição do Brasil monarquista para uma república democrática e do Brasil que era um país que é de uma vocação agrária, escravocrata, para um país que tende a ser industrializado, né, moderno, modernizante no seu projeto de economia. Então ele vai observar ali algumas questões que vai dialogar diretamente com o livro Casagrande Senzala, publicado 30 anos antes por Gilberto Freire. O Gilberto Freire, ao analisar o Brasil, ele vai colocar, né, uma análise cultural muito interessante, porque ele vai romper com aquele modelo de observar que a mestiçagem é uma das causas do atraso do Brasil, ele rompe com esse modelo, e ele vai falar que, pelo contrário, né, o Brasil ele tem que ser valorizado justamente por conta da sua múltipla cultura, como os elementos étnicos ali, o negro, o indígena e o português, eles formaram a cultura brasileira. Então isso é louvável, isso não é criticável. Uma outra questão que também está presente dentro da análise do Gilberto Freire, desse ponto de vista cultural, que ao comparar com os Estados Unidos, onde o racismo foi muito mais escancarado, foi muito mais segregacionista, ele faz uma leitura do modelo brasileiro de que as coisas aqui foram muito mais brandas, a relação não foi tão escancarada, né, em termos de violência, e essa convivência do homem branco com os negros acabaram atenuando muitas questões que o Brasil não vivenciou e que os Estados Unidos até chegou a vivenciar, por exemplo, com uma guerra de secessão. Então, essa situação vai trazer um ar de democracia racial para o Brasil. Não é um termo criado pelo Gilberto Freire, mas é um termo que ele acaba endossando na análise do seu, né, do seu trabalho ali, Casagrande Senzala. Então, um outro trabalho de fôlego, que tem mais de 700 páginas, que é esse livro, A Integração do Negro na Sociedade de Classe, vai mostrar isso. E como o Brasil estava mudando determinadas mentalidades, mas como outras mentalidades não foram mudadas. Então, por exemplo, o Brasil ele acaba ingressando num modelo econômico capitalista que prega o livre mercado, a livre iniciativa, a livre concorrência. E aí, como você vai concorrer sendo negro, se o que você recebe do Brasil, da população, da cultura, são exatamente as lógicas discriminatórias do século XIX. Lógicas eugênicas, lógicas pautadas, né, de observar o negro como uma sub-raça, negro não serve para trabalhar porque é indolente, é vagabundo. Então, todas essas nomenclaturas, preconceitos e preconceitos sobre o negro colocam o negro numa condição de atraso, ou seja, ele larga atrás no mercado de trabalho, por exemplo, porque agora ele vai ter que concorrer também com os imigrantes que começaram a ingressar no Brasil a partir de 1850, nesse processo de abolição da escravidão. Então o Brasil ele acaba com a escravidão, pretende ser um país moderno, pretende ser um país industrializado, e isso vai começar muito mais forte na década de 30 com Getúlio Vargas, mas as heranças que continuam, né, marginalizando a população negra com crenças, né, totalmente
infundáveis, com preconceitos de caráter biológico, com racismo científico, com a eugenia, com toda essa lógica de segregação, acaba colocando o negro sempre no papel de subalternidade. Então, os piores trabalhos, os trabalhos mais degradantes, os trabalhos que menos são satisfatórios, que menos geram riqueza, serão dados aos negros, enquanto outros, na condição de pessoas brancas, ainda que pobres, acabam tendo um privilégio maior e o negro acaba sendo relegado a essa situação. Então, nessa percepção, o professor Florestan Fernandes acaba colaborando com a ideia de que existe um racismo na estrutura do Brasil. Esse mito da democracia racial não livrou o negro das mazelas, do empobrecimento, de ser preterido no mercado de trabalho, nas relações de convivência. E havia uma lógica muito simples de você observar. O negro não podia jogar futebol, porque era um esporte voltado para a elite, né, brasileira, para a elite, pelo menos aqui do Sudeste. Então, isso é um elemento extremamente de um racismo colocado de uma forma que não foi tão escancarada como nos Estados Unidos, mas ele vai dizer, cara, que nós sofremos muito racismo. O problema é que esse racismo ele acaba sendo velado por questões que são tidas como brincadeiras ou como atenuantes da cor da pele. Então, a ideia de chamar de moreno suaviza o impacto do racismo. Então, você tem toda essa lógica sendo colocada nas estruturas da sociedade e a cultura vai perpetuando e colocando, né, uma institucionalização de uma disparidade entre a categoria dos brancos e negros, que é vista até os dias de hoje. Quer ver uma série de exemplos aqui que eu posso trazer para você com muita tranquilidade? Por exemplo, esse samba do Jorge Aragão, essa letra que diz: se preto de alma branca para você é um exemplo de dignidade. Ou seja, existe um estereótipo carregado de preconceito sobre o negro que sempre está ligado a uma ideia de indolência, de vagabundagem, de não trabalho, de caráter duvidoso. Então, quando as pessoas queriam elogiar um negro, dizer que ele era um negro de alma branca, de uma essência branca, de um bom caráter. Então, isso acaba matizando toda uma lógica de um preconceito, de um racismo, que ele é escancarado, mas ele é camuflado por boas intenções, por frases consideradas de boas intenções, sobretudo por quem fala. Um outro exemplo de institucionalização, né, de um estereótipo é só você ver a abordagem de uma ação, né, policial em determinados bairros, que a composição negra ela é maior que a população de composição branca. Também isso é institucionalizado, isso também é uma forma de escancarar o racismo, e esse mito da democracia racial ele não apagou, né? Ele não ajudou a apagar. Uma outra questão que apareceu foi o próprio ministro do STF, o Barroso, né? Falando que o Joaquim Barbosa, que foi o primeiro ministro negro do STF, era um negro de primeira linha. Ou seja, né, acaba aí tendo uma fala infeliz, que ele até pede desculpa aqui nesse traço da reportagem que a gente está trazendo, mas que é uma nomenclatura que fala, caramba, né? Olha só o papel que você está ocupando. Então, ser preto de primeira linha é ter toda uma normativa, toda uma lógica voltada para um comportamento, uma ação de um branco para ocupar o lugar que é necessariamente de um branco na história do Brasil. Eu não estou falando que as pessoas estão sendo racistas em si, mas na lógica da construção do Brasil, você tem aí papéis muito determinados e determinantes para quem é quem. Então é muito comum ver um ministro do STF branco do que um negro. Né? Quantos anos nós precisamos passar desde a proclamação da República, mais de 100 anos, para que isso fosse possível? Então, uma das formas de tentar diminuir e um trabalho para acabar com essa questão, né, da integração do negro na sociedade é a necessidade de você ter, por exemplo, ações afirmativas como o ensino de África e cultura africana e a contribuição dos negros na cultura brasileira dentro de salas de aula, nas escolas, nas universidades, como matéria, como cátedra a serem estudadas e trazer para nós
toda uma lógica que ajuda a quebrar determinados preconceitos e falas. Uma outra possibilidade de analisar como a democracia racial é um mito e que o negro ainda precisa, né, caminhar na luta de uma sociedade, né, mais democrática, ou seja, que os direitos sejam para todos de forma igualitária, é essa ideia do analfabetismo entre a população negra ser maior que entre a população branca. Também está aqui dados recentes de pesquisa, IBGE, tudo mais aí, para você dar uma mergulhada e também utilizar na sua redação. Uma outra característica importante é a expectativa de vida do negro, como os negros acabam sendo, né, vitimados pela violência urbana muito mais do que o branco, assim como também os negros eles têm uma expectativa de vida menor, como também salários menores. Então tem toda uma lógica aí. Se você tem salários menores, então a sua qualidade de vida é menor, seu acesso à medicação é menor, seu acesso à saúde é menor, tudo é menor e acaba fazendo com que você tenha a sua expectativa de vida diminuída. Então, quando o professor Florestan Fernandes, na década de 60, lança as bases dessa análise que está corrente até os dias de hoje, que é necessária demais, é para mostrar isso, né? Como a democracia racial ela é um mito e como o negro ainda hoje, mesmo se passado mais de um século da abolição da escravatura, continua a parte da população brasileira no sentido de acesso aos direitos e ser visto com uma ação, com uma visão mais igualitária. Então, principais pontos que eu trago para você hoje, né? A ideia do racismo estrutural, a quebra do mito da democracia racial, necessidade de políticas afirmativas para continuar integrando as minorias nos direitos, né, da República Brasileira, e a modernização econômica com o pensamento racista herdado da escravidão. Então, como a gente queria fazer a Revolução Industrial, como nós queríamos tornar primeiro mundo, mas ainda trazendo lógicas e amarras mentais preconceituosas lá no século XIX, do tempo da escravidão, mesmo a escravidão tendo ficado lá atrás. Então é isso, galera. Curta, comente, se inscreva, faça nosso trabalho dar uma crescida aí, por favor. Indica para o seu amigo. E é isso. Valeu? Forte abraço, bons estudos. Fique com Deus. Até o próximo encontro.